Todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Nós vamos agora dar continuidade à nossa aula de catecismo. Hoje nós vamos ver a parte: a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Que são os 4 atributos fundamentais da Igreja? No Catecismo 801 a 812. São as características da Igreja que a identifica como a Igreja verdadeira, porque é una, santa, católica e apostólica. Por que a Igreja é una? É una porque o Deus Trino, em 3 pessoas, é a fonte e o modelo de sua unidade. Seu fundador é Jesus Cristo, único Filho de Deus encarnado. Sua alma é o Espírito Santo único. Sua história tem sido a unidade essencial em uma ampla variedade e diversidade do povo de Deus. Sua essência é a unidade, preservada pelo elo da caridade, amar ao próximo como a si mesmo. Onde está a única Igreja de Cristo? Esta única verdadeira Igreja de Cristo subside na Igreja Católica Apostólica Romana, governada pelo sucessor de São Pedro e os bispos em comunhão com ele. Esta unidade foi ferida? Sim. Desde os primórdios da Igreja até a época presente tem havido muitas dissensões. Contudo, todos os que foram batizados estão incorporados a Cristo. Entre esses cristãos separados, há muitos elementos de santificação e verdade que vêm de Cristo e são chamados à unidade cristã católica. Como os católicos devem promover a unidade cristã? Devem primeiro convencer-se de que esta é a vontade de Cristo. Além disso, precisam ser mais fiéis à sua vocação cristã, precisam levar vidas mais santas, em harmonia com o Evangelho, precisam rezar pelos cristãos separados, precisa aumentar seu conhecimento mútuo de outros cristãos, devem ter formação ecumênica, os teólogos católicos devem dialogar com os cristãos separados para que eles conheçam a fé católica, devem elaborar em serviços diversos para todas as pessoas, porque a Igreja é santa. É santa porque seu fundador é o Santo Filho de Deus, que morreu na cruz para fazê-la santa. É santa porque Cristo deu-lhes todos os meios necessários para santificar seus membros, a sua doutrina. É santa porque seus membros são chamados à santificação. É santa porque possui a vida da graça, que é a santidade. É santa porque canoniza santas, cuja heróica virtude é inspiração para que os outros o imitem. É santa pela perfeição da Santíssima Virgem, Mãe da Igreja. Porque a Igreja é católica? É católica porque é universal de 2 maneiras distintas. É universal porque Cristo está presente nela na plenitude do seu corpo, com a plenitude dos meios de salvação, a plenitude da fé, dos sacramentos e do mistério ordenado pela sucessão apostólica. É universal porque sua missão é para todo o gênero humano. Como cada igreja particular é católica, em virtude da presença de Cristo em toda diocese ou paróquia, esta presença dá a cada igreja local uma
participação na unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade da Igreja Universal. Quem pertence à Igreja Católica? Todos que foram validamente batizados e creem em Cristo pertencem à Igreja Católica. Entretanto, são membros plenos da Igreja os que aceitam toda a estrutura e todos os seus meios de salvação e estão unidos pelos laços da fé, os sacramentos e obediência aos bispos sob o bispo de Roma, o Papa. Como a Igreja Católica vê os não cristãos? Embora respeite todos os não cristãos, sua estima difere para pessoas diferentes. Vê o judaísmo com respeito especial, porque os judeus receberam a primeira aliança de Deus. Tem alta consideração pelo islamismo, porque os muçulmanos creem no Deus único. Reconhece que todos os não cristãos têm um vínculo de origem e destino humano com os seguidores de Cristo. Ao mesmo tempo, a Igreja vê vários erros e limitações nas crenças não cristãs. Finalmente, oferece ao mundo não cristão a plenitude da verdade divina no único barco da salvação, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Como devemos entender a doutrina católica que, fora da Igreja Católica, não há salvação? Significa que quem quer que chegue ao céu é salvo por intermédio da Igreja Católica, com o sacramento de salvação universal. Qual é a missão da Igreja? Sua missão é proclamar o Evangelho a todos os povos. Esse é um dever que origina-se do mandamento de Cristo e seus apóstolos. Expressa o amor eterno de Deus que deve ser partilhado com toda a humanidade. Baseia-se na revelação divina da verdade e é guiada pelo Espírito Santo. Exige a prática da penitência e a aceitação da cruz e profundo respeito pelos outros, edificando na verdade de suas crenças religiosas. Como a Igreja Católica é apostólica? É apostólica de três maneiras principais. Foi construída sobre os apóstolos que Cristo escolheu e mandou pregar o Evangelho. Permanece fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Continua a ser ensinada, guiada e santificada pelos sucessores dos apóstolos, os bispos da Igreja Católica, unidos sob o bispo de Roma, o Papa. Como os bispos são sucessores dos apóstolos? Os bispos remontam sua herança por instituição divina aos primeiros 12 homens que Cristo ordenou na última ceia e encarregou de ordenar sucessores no episcopado até o fim dos tempos. Como os primeiros 12 sob Pedro, os bispos devem ficar unidos sob seu sucessor, o Pontífice Romano. O que é apostolado da Igreja? É nada menos que entender o reino de Cristo aos confins da terra. Sua meta é a Jerusalém Celeste, onde a Igreja alcançará sua perfeição na caridade de Deus. Há verdadeira igualdade entre os membros da Igreja? Sim, porque todos renascem em Cristo e são unidos por Cristo em seu corpo místico, a Igreja. O que é o ministério da Igreja? O ministério da Igreja foi instituído por Cristo para proporcionar um caminho de graça pelos sacramentos para dar à Igreja
autoridade e missão e permitir-lhes guiar seus membros a seu destino eterno. O ministério sacramental é importante, é a essência da igreja. Assim, sem o batismo, ninguém será membro da igreja. Pelo sacramento da penitência, os pecadores reconciliam-se com Deus. O sacrifício da missa renova o sacrifício do Calvário. Que é colégio episcopal? São os bispos da Igreja Católica Romana, unidos sob o Papa, como comunidade episcopal. Esta comunidade de Papa e Bispo e dos bispos entre si foi criada por Cristo e, portanto, pertence por direito divino à natureza da Igreja que ele fundou. Qual é a posição do Papa no colégio episcopal? Como ensinou o Concílio Vaticano II, o Papa é sucessor de Pedro e Bispo de Roma. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Em virtude do seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode sempre, livremente, exercer este seu poder. Qual é o papel dos bispos? Como colégio ou comunidade episcopal, os bispos exercem seu poder sobre toda a Igreja, em um concílio ecumênico, como bispos individuais exercem a responsabilidade pastoral sobre as pessoas de sua diocese ou jurisdição eclesiástica, mas em todos os casos, sua autoridade depende da união com o bispo de Roma. Qual é o mônus didático dos bispos? Com a colaboração dos sacerdotes, os bispos têm o dever primordial de ensinar a plenitude do Evangelho com a autoridade de Cristo. O que é o magistério da Igreja? É a autoridade didática da Igreja que Cristo assegura que levará o povo de Deus à plenitude da verdade sem erro. Quando o magistério da Igreja é infalível? É infalível quando o Papa, como chefe visível da Igreja, pronuncia uma doutrina de fé ou moral como sendo definitiva. Embora os bispos, individualmente, não gozem da prerrogativa da infalibilidade, contudo, mesmo quando dispersos pelo mundo, guardando, porém, a comunhão entre si e com o sucessor de Pedro, e quando ensina autenticamente sobre assuntos de fé e moral, concordando numa sentença que deve ser mantida de modo definitivo, então anunciam infalivelmente a doutrina de Cristo. E isso ainda aparece mais claramente quando, reunidos em concílio ecumênico, são mestres e juízes da fé e moral para toda a Igreja. Neste caso, deve-se aderir às suas definições com o obséquio da fé. Qual é o assentimento religioso? O que é assentimento religioso? É a aceitação de uma doutrina que a Igreja não propõe de maneira definitiva, quer dizer, provisória. Como os bispos exercem o mônus de governar o povo de Deus? Fazem isso como delegados de Cristo. O poder de governar pertence-lhe como bispos, embora regulado pela autoridade do Papa. Cristo, o bom pastor, é modelo e inspiração para toda a Igreja. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar por aqui, para este vídeo não ficar muito estendido. Na próxima aula vamos dar continuação deste tema.
da Igreja Católica Apostólica Romana, única, santa, católica e apostólica, que é as características da verdadeira Igreja de Cristo. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.